Vamos então para a próxima debatedora, a Suzana Maria Montenegro, nossa vice-presidente da ABR Hidro, né, e presidente da APAC, formada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Engenharia Civil Hidráulica e Saneamento pela Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, PhD em Civil Engineer na University of Newcastle, pós-doutora pelo Center for Ecology and Hydrology e professora da UFPE, onde leciona disciplinas no curso de graduação de Engenharia Civil e Engenharia Cartográfica. Professora titular e membro permanente do programa de pós-graduação em Engenharia Civil da UFPE, mestrado e doutorado, e do programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco, mestrado e doutorado também. Atualmente é vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, ABR Hidro, e presidente da APAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima. Suzana, com você. Muito bom dia a todos e a todas. Uma alegria ver esse auditório lotado mais uma vez. Queria agradecer o convite da organização, que muito me honra estar presente aqui, dividindo essa responsabilidade desse debate com meus colegas, alguns que já conheço ao longo da militância na área de meio ambiente, na área de recursos hídricos, outros que têm um conhecimento mais recente, mas queria agradecer muito a oportunidade e a todos que nos assistem também remotamente. Acho que é uma grande oportunidade de debate. Nós temos pouco tempo, mas o Firmino já adiantou uma boa parte dos pontos, acho que na sua fala inicial. Isso ajuda a gente a ser mais célere aqui nas apresentações, para sobrar tempo, de fato, para a participação, já que o grande chamamento desse evento é a gestão como responsabilidade de todos, e não é como responsabilidade de todos, cada um no seu quadrado. Eu acho que o que a gente tem que entender, né, tentar promover uma base de diálogo para, de fato, avançarmos conjuntamente. Eu venho hoje aqui como representante da BR Hidro, de um órgão gestor, também sou membro de comitê de bacia, integro equipe de universidades. Então, é uma grande responsabilidade misturar tudo isso e trazer aqui uma mensagem breve para a gente abrir o diálogo e cada um traga a sua contribuição para a nossa jornada, como é que nós vamos avançar. Então, vamos lá. Aqui a nossa... Eu gosto sempre de começar com isso, mas todo mundo aqui conhece muito bem, é a nossa Agenda 2030, né? A nossa conexão global. Mas, como a Malu falou muito bem, acho que nós temos que pensar nas questões locais, o Firmino também falou, a inspiração ela é local, mas nós pensamos numa conexão global, a nossa agenda, todos nós estamos inseridos enquanto instituições, enquanto pessoas, enquanto cidadãos. E aí a gente tem aí as diferentes leis, mas está tudo conectado e todos esses objetivos eles estão muito conectados. Acho que essa é o grande desafio também, a gente não se enxergar só numa caixinha, só num ODS desse, só numa cozinha, numa agenda específica, mas sim como integrar tudo isso. E aí esse objetivo 6, evidentemente, que é o que talvez seja o mais evidente para o público aqui dessa plateia e para os colegas que dividem essa mesa comigo, mas também é uma agenda que se integra a todos os outros objetivos do desenvolvimento sustentável. E, claro, o objetivo 13, que está mais afeto à questão da resiliência e da mudança climática, que hoje há uma terminologia que é muito dinâmica, é alteração climática, mudança climática, emergência climática, mas tudo está no contexto de uma responsabilidade global com inserção local. Acho que é para isso que nós estamos aqui, como debater essa inserção. E trazendo também só como pano de fundo, que já foi colocado aqui, a questão da segurança hídrica, que permeia, evidentemente, toda a discussão do sistema de gerenciamento de recursos hídricos do Brasil e na agenda mundial também, sem dúvida. Só para a gente pensar nos grandes desafios e que aqui está inserido as questões de quantidade, de qualidade, as questões sociais, as questões de saúde e de
ecossistemas, como bem falou a Manu, né, ou a Malu, desculpe, que está aí na nossa agenda, que acho que deve ser prioritária, as soluções baseadas na natureza, a infraestrutura verde, isso faz parte de uma agenda que nós temos que avançar muito no país. Aqui, também, só como inspiração inicial, o nosso índice de segurança hídrica. O Brasil tem um Plano Nacional de Segurança Hídrica, que é muito baseado em infraestrutura, mas nós temos um desafio de entrelaçar essa agenda com a questão da infraestrutura verde e das outras questões que estão aí inseridas nesse próprio índice de segurança hídrica. A mudança do clima, acho que muito já foi falado aqui, a questão das alterações climáticas, o que provoca a mudança do clima, a emergência climática, e nós temos que pensar muito também no sentido de justiça climática, como nós vamos repartir essas responsabilidades. Aqui as questões que... os impactos ambientais, que também muito já foi falado aqui na introdução por Firmino e por Malu. Eu vou passar muito rápido, porque tudo isso já foi tocado muito. Inclusive, ontem nós tivemos, na jornada de capacitação, uma estação com esse tema, que foi com uma das especialistas muito importantes no nosso país, do INPE, a doutora Show, que trouxe aí muitos desses aspectos. Quem teve a oportunidade de assistir, depois acho que esse material vai ficar disponível uma parte. Eu quero passar rápido, já que a gente tem pouco tempo. As ações de adaptação e mitigação também já foram colocadas aqui. Eu já sabia que ia falar as questões físicas da resiliência, né, e o aspecto figurado. Então, como é que nós podemos construir essa resiliência com uma agenda que pensa na prevenção, na mitigação e na adaptação? O que a gente busca mesmo é essa capacidade de resiliência, quer dizer, nós voltarmos, após uma alteração, voltarmos a uma condição original. Isso é possível? Talvez não, mas eu acho que isso tem que estar aí numa agenda que é perseguida por todos. Quem está do lado... E não tem lado, né? Quem está do lado da ciência também está do lado da gestão. Quem está do lado da gestão também está do lado dos comitês. Então, estamos todos juntos, então aqui não tem exatamente lado. E aí eu queria já colocar, acho que me restam poucos minutos, um ponto que é muito importante, acho que isso também está numa discussão de uma agenda, as medidas de não arrependimento. Então, qualquer que seja a interpretação, não é mudança climática, é alteração climática, é emergência climática, nós temos sempre que colocar o pensamento em medidas de não arrependimento. Olha, se não acontecer o pior cenário, a gente não causou nenhum mal. A gente colocou uma agenda que nos coloca para frente, nos coloca no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da grande agenda global e também das nossas inspirações locais. E aí aqui tem uma lista dessas medidas de não arrependimento que estão relacionadas à disponibilidade hídrica. Então, nós temos, por exemplo, a questão de reservatórios, de transposição. Todas essas medidas, elas são polêmicas, elas podem ter pontos positivos e negativos. E o que nós temos que pensar sempre na construção dessa agenda é num conjunto que seja harmônico. Tem também a questão do sistema institucional, a governança, claro, sem um fortalecimento institucional, nós não temos capacidade adaptativa. E a gestão da demanda, que às vezes a gente esquece de colocar na agenda, não é só aumentar a oferta, a questão da demanda. E aí tem toda uma série de aspectos, como a questão da gestão da água nessa agenda de mudança climática, de alteração climática, de emergência climática. Então, claro que não dá tempo da gente discorrer muito sobre isso, mas como vai ter aí um tempo para debate, eu espero que a gente possa colocar mais algumas ideias. Então, passando muito mais rapidamente, algumas ações da APAC, que é um dos órgãos que eu represento aqui hoje nessa tribuna, né? Então, nós somos um órgão gestor de recursos hídricos e que tem também como missão, é também o órgão de meteorologia do Estado de Pernambuco, o que foi um feliz casamento, né? Então, a meteorologia,
previsão do tempo, do clima, junto com a questão da gestão de recursos hídricos. E nós temos uma gerência que é dedicada à meteorologia e mudanças climáticas, tal a importância estratégica desse tema na gestão de recursos hídricos que foi tomada pelo Estado de Pernambuco. Aqui o nosso sistema, que todos conhecem. Aqui eu trouxe só uma coisa, vocês falaram aqui dos eventos recentes do Rio, nós também, desafortunadamente, tivemos aí alguns eventos extremos recentes, de chuvas intensas, que somaram 134 mortes no estado, assim como tivemos lá em 2010, a exemplo de Petrópolis também, acho que vem tudo na mesma corrente de eventos. E, claro, grandes ensinamentos. Onde é que nós estamos depois de 10 anos, quase 11 anos? Avançamos com essa agenda, avançamos com esse arranjo institucional, todas aquelas medidas de não arrependimento. Se lá atrás a gente não acreditasse em mudança climática, em evento extremo, se a gente tivesse adotado algumas dessas medidas, hoje a gente estaria melhor? Acredito que sim. E aí vem a questão do planejamento das cidades, tudo que foi colocado aqui, mas, enfim, vamos para frente. Aí algumas das ações que eu trago, nós temos aí uma central de monitoramento permanente, com a previsão do tempo e do clima na agência, e com os alertas à população, mas isso é uma parte da agenda geral, né, no Estado. Então, claro que tem que ter uma conexão com a Defesa Civil, com as prefeituras, senão não adianta o alerta do evento, até porque o evento, a chuva, ela não é sinônimo de desastre. O desastre ele é decorrente de outros fatores, né, como planejamento urbano, a ocupação urbana, mas também as nossas ações institucionais, como nós nos colocamos dentro de um sistema único. Aí nós integramos uma rede junto com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, e hoje praticamente todos os estados da federação com monitor de secas, eu coloco aí também como algumas das ferramentas que a gente pode colocar nesse contexto da agenda. Ações de conservação de recursos hídricos, os nossos planos de bacia, o nosso plano estadual de recursos hídricos, cuja revisão foi recém-atualizada, vai ser apresentada ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos nas próximas semanas. Nós temos uma agenda verde, nós temos uma agenda de revitalização de bacias, que está no contexto do que Malu colocou. E aí temos várias outros exemplos, outros cases nessa agenda, junto com os comitês estaduais, com o Comitê da Bacia do São Francisco, ações de programa de pagamento de serviço ambiental, que ainda está em vias de implementação, ações de reflorestamento. Uma ação que eu acho que é muito interessante, que é os parques Janelas para o Rio, são parques lineares nas margens de rios importantes, de bacias degradadas no estado, mas em vias de recuperação, em que janela a gente só coloca para onde quer vislumbrar, quer contemplar, melhor dizendo. E aí é a população, é a comunidade sendo copartícipe desse cuidado com o rio, já que a agenda é de todos. Então, está aí nesse contexto das nossas soluções baseadas na natureza, da nossa agenda verde, como soluções de adaptação, como uma busca pela resiliência em que todos são corresponsáveis. Nosso conjunto de parcerias, ações de fortalecimento institucional com defesa civil, com órgãos estaduais, com órgãos nacionais, como o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que inclusive foi criado justamente após aquele desastre de Petrópolis, né? Então, o quanto nós avançamos após essa criação de órgãos, essa agenda institucional, que está lá naquele quadrinho das medidas de não arrependimento. E ações de educação ambiental, de construção de agendas coletivas com jovens, com crianças, isso também é muito importante. A gente não pode esquecer que essas gerações elas estão chegando para assumir essas responsabilidades. Acho que foi colocado aqui muito bem ontem pela representante da CT Jovem, da BR Hidro, né, que existe uma vontade de participação. Então, essa agenda ela também tem que ser construída coletivamente com esse segmento. E já estão me apertando aqui o tempo, que acabou, mas essa é a última
Esse é o último slide da nossa equipe da APAC. Como aqui eu represento a BR Hidroapac, eu tenho que mostrar a todo mundo. Muito obrigada a todos e vamos em frente, avante.